Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Nós vamos dar sequência ao que a gente tem estudado aqui, versículo por versículo. E nós hoje vamos ler apenas o versículo de número 5 de 1 Pedro, capítulo de número 1. Mas antes, é importante considerarmos que diante daquilo que é o nosso tema do ano, que é crescendo no conhecimento sobre a igreja e a vida cristã, é que nós estamos, então, falando, estudando, meditando sobre a primeira carta ou epístola de Pedro, porque, como nós sabemos, esses crentes eram crentes que estavam sendo perseguidos e por causa da perseguição estavam se esquecendo de quem eram, mas também consequentemente deixando de viver a vida cristã. É por esse motivo que Pedro escreve essa carta, para que esses crentes pudessem ser lembrados a respeito de quem eles eram e de como eles deveriam viver apesar do que estavam vivendo, apesar da situação que eles estavam enfrentando. E Pedro, então, tendo como isso o seu objetivo, vai, no capítulo 1, a partir do verso 3, lembrar esses crentes a respeito de quem eles eram. E nós temos meditado sobre algumas destas coisas. Ele no versículo 3, ou antes do versículo 3, perdão, lá no versículo 1, na verdade, Pedro já vai iniciar sua carta dizendo que aqueles crentes eram forasteiros. Mas depois, e mais especificamente no versículo de número 2, ele também vai lembrá-los a respeito de que eles, como crentes, não eram apenas forasteiros, mas eleitos, escolhidos. E aí sim, no versículo 3, Pedro vai também lembrá-los que, como crentes, eles eram regenerados. Regenerados para duas coisas. Primeiro, para uma viva esperança, que está no versículo 3, e em sequência ao versículo 3, o versículo 4, Pedro também vai dizer que eles eram regenerados para uma herança incorruptível. Pedro agora no versículo 5 vai falar mais uma coisa a respeito do que eles deveriam saber de quem eram como cristãos e crentes, mesmo vivendo o que estavam enfrentando. E como eu disse, uma vez que o nosso tema é esse, o nosso tema tem relação justamente com o que Pedro escreveu a esses crentes naquele contexto. Vamos ler o versículo 5, apenas o versículo de número 5. Vamos juntos? Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nós fizemos uma pequena relembrança de tudo aquilo que Pedro já havia dito. Pedro não tem apenas 4 coisas para lembrar aqueles crentes a respeito do que eles eram, mas ele tem tantas outras coisas para dizer, para que aqueles crentes considerassem quem eles eram, para que ao considerar, então, eles pudessem olhar toda a situação de perseguição e dificuldade com outros olhos. E Pedro, depois de tudo o que diz, do versículo 1 ao versículo 4, acrescenta
mais uma coisa que eles deveriam saber, que como cristãos, como crentes eles eram. E se você prestou atenção na leitura do versículo 5, não é muito difícil da gente entender qual é essa quinta verdade a respeito daquilo que o cristão, daquilo que o crente é. Versículo 5 é uma sequência também do versículo 4, e depois de Pedro dizer que o crente é aquele que foi regenerado para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, esses vós outros que eram esses crentes, no versículo 5, Pedro detalha um pouco mais a respeito de quem eles eram. Vós, outros, como está aí nas duas últimas palavras do versículo 4, vós outros quem? Versículo 5, vós outros que sois guardados. Esta era a quinta verdade que Pedro queria lembrar esses crentes. Perseguidos, maltratados, sofrendo, tendo talvez escassez, tantas dificuldades que a gente poderia imaginar que resultaria de uma perseguição severa. Eles não eram apenas forasteiros eleitos, não apenas regenerados, mas também um povo guardado, um povo protegido. Mas é interessante, meus irmãos, que de maneira assim bem direta, e ainda que isso não esteja no texto, isto dá para ser inferido, num sentido oposto daquilo que Pedro então diz no versículo de número 5, após a palavra guardados. Porque ele diz guardados, protegidos, mas não uma proteção qualquer. Não por alguém qualquer. Não por eles mesmos. Não pelo poder deles mesmos. Não pelo poder dos romanos, que eram quem os dominavam naquele tempo. Não por um poder falho, deficiente, limitado. Isso precisava estar na mente desses crentes, porque vamos nos lembrar que eram crentes que estavam sendo perseguidos. Crentes que abandonaram tudo que tinham. Crentes que saíram daquele lugar aconchegante, das suas casas bem construídas, que traziam certa segurança, certa proteção, e Pedro vai lembrá-los, vocês que abandonaram aquele lugar de segurança, aquele lugar de proteção, vocês que tiveram que caminhar por muito tempo, para irem a outro lugar, para preservar a vida de vocês, vocês se lembrem que vocês são guardados, são protegidos, mas não protegidos pelos romanos. Não protegidos, talvez por aqueles que deram uma oportunidade a esses crentes de ter um trabalho. Protegidos não pelos senhores que muitos desses crentes talvez tinham. Muito menos por eles mesmos. Mas Pedro, como nós já adiantamos e lemos no versículo 5, vai dizer, vocês crentes, vocês cristãos, que estão vivendo essa situação, vivendo esse contexto, vocês são protegidos, mas protegidos por Deus. Vocês são guardados pelo poder do próprio Deus, pelo poder daquele que é todo-poderoso, por aquele que governa todas as coisas, por aquele que tem o controle de tudo nas suas mãos e faz tudo como quer e quando quer. É esse que vocês têm como protetor. E é por isso que vocês devem se lembrar. Vocês também
são guardados por Deus. Era isso que eles deveriam se lembrar, era isso que eles deveriam saber. Eles deveriam saber que, apesar da falta de proteção e das perseguições causadas pelos romanos, daqueles que talvez por um tempo os protegeram, proporcionou várias coisas, agora não era mais essa realidade. Diante dessa realidade, mesmo diante disso, Pedro vai lembrá-los: vocês são guardados, não por esses, por alguém que tem uma proteção falha, uma proteção temporal, uma proteção pontual, mas vocês são guardados por Deus. Apesar de hoje vocês estarem desprotegidos pelos romanos, sendo perseguidos, apesar de hoje vocês estarem longe das suas casas, saibam, se lembrem quem vocês são, e vocês são guardados por Deus. Deus é quem os guarda. Isso por si só já serviria de consolo, de encorajamento para esses crentes. Que talvez nenhum de nós viveu uma situação e um contexto parecido. Mas, quando Pedro relembra esses crentes a respeito de quem eles eram, guardados por Deus, obviamente, meus irmãos, a proteção de Deus ao seu povo, àquele povo, não se limitava a uma questão física, mas uma questão muito maior, muito mais importante, porque eles deveriam considerar que uma situação ainda mais difícil, que eles tinham que aplicar essa verdade da qual eles eram, é que eles deveriam considerar a proteção de Deus num sentido ainda mais importante, pois eles não tinham como inimigo e perseguidor apenas os romanos. Esse não era o grande problema. O Império Romano e a potência que o Império Romano foi naqueles dias, não. Esse não era o principal inimigo e perseguidor do povo de Israel, do povo de Deus. Eles tinham um inimigo e um perseguidor ainda maior, mais poderoso e maligno do que os romanos. Eles tinham um perseguidor que é chamado na Bíblia de o diabo. Eles precisavam considerar que o inimigo ainda pior é aquele que anda em derredor como um leão, pronto para devorar, que é exatamente o que Pedro vai falar lá no capítulo 5, versículo 8. E que diante desse inimigo maior, diante dessa perseguição maior, essa perseguição espiritual, essa perseguição que não se vê, eles eram guardados e protegidos por Deus. Eles deveriam considerar que, apesar de ter um inimigo muito maior, muito pior do que os romanos, o diabo, em Cristo Jesus, eles também estavam guardados por Deus. Sabe por quê? Porque Cristo venceu o diabo na cruz. Porque Cristo Jesus, tendo vencido o diabo na cruz, é aquele que havia os libertado do poder e das garras do diabo. Porque Cristo, tendo vencido o diabo na cruz, é aquele que através do seu sangue, então agora os protegia das garras, dos intentos do diabo. Porque Cristo Jesus, tendo vencido o diabo na cruz, agora em Cristo, ninguém poderia tirá-los das mãos de Jesus Cristo. Eles estavam totalmente guardados,
totalmente protegidos por causa de Cristo, da obra de Cristo na cruz. Portanto, eles deveriam se lembrar: nós somos guardados por Deus. Eles estavam seguros em todos os sentidos. E Pedro, no versículo 5, vai continuar falando sobre essa quinta verdade, que é uma verdade que se aplicava a esses crentes, que eram guardados pelo poder de Deus, ao dizer em sequência: vós outros que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Ou seja, Pedro vai dizer que tudo isso que significa o que o crente é em Cristo, guardado por Deus, tudo isso é por meio da fé, pela fé em Cristo, naquele que era o único que poderia vencer o diabo. E de fato o venceu, como foi profetizado lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Quando Deus, já aos 2 primeiros seres humanos que passaram por essa terra, já havia dito isso a eles, momentos antes deles pecarem contra Deus, momentos antes de terem o diabo como o inimigo maior, como o perseguidor maior. Deus já havia profetizado e dito isso a eles. Nascerá aquele que será descendente da mulher e que pisará na cabeça da serpente. É exatamente isso que a gente encontra nos evangelhos que narram sobre o ministério de Jesus Cristo. É exatamente isso que nós encontramos, por exemplo, no livro histórico que temos no Novo Testamento, o livro dos Atos dos Apóstolos, aonde no capítulo de número 26, versículo 28, por exemplo, é dito a respeito da obra de Jesus Cristo como aquilo que abriu os olhos e converteu das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus. E Paulo, aos Efésios, no capítulo de número 2, versículos 1 e 2, que nós conhecemos bem esse capítulo, começa dizendo: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. E aí o versículo 2: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Tudo aquilo que eles deveriam entender a respeito dessa verdade, do que eles eram, guardados por Deus, foi somente através de Cristo Jesus e, portanto, por meio da fé em Cristo Jesus. Da fé naquele que fez no lugar daqueles crentes, desses crentes, o que eles não poderiam: vencer o diabo, se verem livres das garras do diabo, pela fé naquilo que Cristo fez e só Ele poderia fazer e fez para o seu povo, é que eles poderiam se lembrar e guardar isso no seu coração: nós somos guardados por Deus. Não importa se nós não estamos sendo protegidos pelos romanos, pelo contrário, não importa se nós estamos sendo perseguidos por esse terrível inimigo, há um inimigo maior e não importa o inimigo que se levante, por causa de Cristo e a fé nesse Cristo, eles eram e deveriam saber e se lembrar: somos guardados por Deus. E Pedro vai encerrar ao dizer: vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Pedro conclui aqui essa quinta verdade a respeito de quem eles eram, o que aqueles crentes eram, ao dizer assim: olha, vocês são guardados por Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque somente Cristo poderia os libertar das garras do diabo, e é Ele, portanto, que tem poder para os libertar, os guardar e os proteger de qualquer outro inimigo.
Mas tudo isso, saibam que é até o fim da vida de vocês. Até o último tempo. Até aquele dia em que vocês serão recolhidos deste mundo maligno, deste mundo sujeito ao pecado, e agora vocês se encontrarão com Deus por toda a eternidade, até o último dia da vida de vocês, vocês serão guardados, todos os dias da vida de vocês. Qual a importância disso para aqueles crentes, irmãos? Eles estavam sendo perseguidos. Eles estavam enfrentando grandes dificuldades. E eles deveriam se lembrar que, apesar de toda desproteção, toda perseguição, o próprio Deus é quem os guardaria e continuaria agindo assim até o último dia da vida deles nessa terra. A importância disso é que eles deveriam, e talvez nem todos se lembrariam disso, porque muito provavelmente alguns desses crentes eram gentios que nunca tiveram acesso à lei de Moisés, ao Antigo Testamento, mas talvez alguns judeus que viviam entre esses gentios, que também foram perseguidos, ao se lembrar de que eles eram guardados por Deus mediante a fé em Cristo Jesus, talvez relacionariam isso a alguns salmos, como por exemplo o Salmo de número 121, que tem lá como título, Deus o fiel, guarda dos homens. Talvez eles poderiam se lembrar também do Salmo de número 127, e tantos outros. E diante disso, da perseguição, dos inimigos, da desproteção humana, eles não haviam ou não deveriam temer qualquer coisa que acontecesse, qualquer inimigo que se levantasse. Pela fé em Cristo Jesus, eles poderiam estar certos de que assim seria até o último dia. Meus irmãos, entendendo todo esse contexto e a importância disso que Pedro lembra esses crentes, isso tem tudo a ver conosco nos dias de hoje. Porque nós não somos diferentes desses crentes nos dias de Pedro. E que apesar de não estarmos sendo perseguidos, não vivemos uma situação tão diferente daquilo que eles viveram. Porque ainda que não haja uma perseguição declarada, direta, nós como crentes também somos forasteiros. Vivemos em um mundo caído, aonde nós vamos ser perseguidos, aonde nós vamos sofrer, aonde coisas infelizmente ruins vão acontecer conosco. E é nessas situações que nós não podemos nos esquecer de quem nós somos. Somos guardados por Deus. Talvez, meus irmãos, nos dias que vivemos, e vez por outra a gente menciona isso, e de uma maneira um pouco mais apropriada, nos nossos estudos, me lembro aqui de alguns momentos na escola dominical, de que talvez nós não estamos vivendo grandes perseguições, grandes dificuldades, mas a gente vive em tempos onde a filosofia mundana, que infelizmente entra dentro do nosso coração, é uma filosofia e um estilo de vida, onde o foco e a preocupação, inclusive nossa como crentes, é de buscar as coisas desta vida, no objetivo de nos sentirmos confiantes, com base naquilo que temos, com base naquilo que somos.
É pelo tanto de dinheiro que eu tenho na minha conta que eu consigo me sentir protegido, seguro. Tem dinheiro de sobra. É o tanto de bens que eu tenho. É o trabalho bom que eu tenho que garante a minha segurança. E muitos de nós, crentes, talvez estejamos vivendo dessa forma e tendo essa mentalidade. E se isso é uma realidade, nós precisamos, meus irmãos, considerar o que Pedro nos ensina. E lembrar que dinheiro, bens, coisas desta vida acabam. Nós não esperamos uma pandemia, mas ela vem. E ela tira tudo que nós temos. E não é à toa que diante do que aconteceu não muito tempo atrás, pessoas que se sentiam protegidas e seguras com muitas coisas que eles tinham, ao perderem isso, perdeu o sentido da vida, se desesperaram. E talvez esses crentes aqui tiveram o mesmo sentimento. Estávamos na nossa casa, no conforto, na proteção, tínhamos as coisas que plantávamos, tínhamos tudo no nosso controle, tudo seguro, tudo protegido, mas agora temos que abandonar e fugir para preservar a nossa vida, acabou-se a vida. E Pedro os lembra, não. Vocês como crentes são guardados por Deus. Portanto, irmãos, não é aquilo que nós somos, que nós temos e nem fazemos, que garante a nossa segurança e a nossa proteção. Eu havia citado o Salmo 127 e diz justamente isso. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Você vai trabalhar demais, acordar cedo, chegar tarde em casa, labutar, penar para ter o seu dinheiro no final do mês, mas isso sem Deus. Pensando que depende disso para você ser protegido e guardado, é mero engano e mera ilusão. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Se nós estamos vivendo assim, irmãos, cabe a nós nos arrependermos e considerar aquilo que Pedro está lembrando esses crentes. Vocês não têm nada, não têm proteção alguma. Vocês não estão cercados pelos muros de Jerusalém. Vocês não têm o símbolo da presença de Deus, como no Antigo Testamento, a Arca da Aliança. Mas tudo aquilo era simbólico. Porque vocês têm o que é mais importante, a presença de Deus, o fiel guarda dos homens. Mas, meus irmãos, talvez, vivendo não essa circunstância e não esse contexto onde a gente precisa se arrepender, talvez seja que eu e você, como cristãos, estamos vivendo alguma situação de sofrimento, de dor. E o que cabe a nós fazer, em segundo lugar, não é apenas nos arrepender se a gente está tendo uma mentalidade, uma vida errada, mas colocar em prática aquilo que Pedro nos ensina. Portanto, não confiar em nós, não confiar em governos, não confiar no inimigo que quer que se levante sobre a face da terra, não nas coisas que você tem, mas confiar em Deus. E confiar é justamente não temer homens, governos, pandemias, circunstâncias, doenças, seja o que for. Confiar. E em terceiro e último lugar, entendendo essa verdade maravilhosa que se aplica à nossa vida como crentes, de que somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, irmãos, a gente precisa louvar a Deus. Nós precisamos agradecer pela obra de Cristo Jesus, porque pode ser que a gente sofra todos os dias da nossa vida. Pode ser que sejamos perseguidos todos os dias da nossa vida.
Pode ser que a gente não tenha nada nessa vida, nem seja ninguém nessa vida, mas o diabo não nos toca. Aquilo que Cristo alcançou e concedeu a nós na cruz, ninguém toma e tira das mãos de Deus. Deus nos salvou em Cristo. Deus nos libertou do domínio das trevas, das garras do diabo. Ele foi derrotado, ele foi vencido. Que possamos louvar e agradecer a Deus. Todos os dias da nossa vida, nós seremos protegidos e guardados por esse Deus. Feche seus olhos. Vamos orar. É pertinente para você orar naquilo que nós aqui aplicamos. Arrependimento. Se você tem confiado em si mesmo. Confiança. Se você tem temido homens, pessoas, circunstâncias, governos. Mas principalmente louvor, de gratidão. Porque em Cristo somos verdadeiramente protegidos do maior, pior e terrível inimigo, o diabo.